Juízes 6. Os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de facto posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, e os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo o que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele lugar e o chamou de Javé Shalom, que significa o Senhor
é paz. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Quando diz até hoje, nós sabemos, amados, que é até aquele tempo que foi escrito, ok? Naquela noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derruba o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Reparem que Gideão era o mais fraco da sua tribo, mas ele tinha servos, ok? Era gente de respeito, vou dizer assim. Em que sentido, Simeão? No sentido de que Gideão não era entre aspas, um cara qualquer que estava ali, não. Ele era da tribo de Manassés, ok? Mas ele tinha servos. Apesar de ser da tribo mais fraca e ser o mais fraco da tribo, mesmo assim ele tinha servos. Provavelmente, até vou dizer quase de certeza, amados, estes servos eram gente de outros povos, ok? Que eles conquistaram e então se tornaram servos aqui. Ou até mesmo estrangeiros, não no mau sentido eu falo. Então Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Acho interessante. Ele deve morrer porque ele fez isto. Mas isso estava escrito onde? A Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus deu a lei, então Deus disse, quem fizer isto deve morrer, mas aqui? Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava, por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Interessante só dizer aqui, foi o pai de Gideão que construiu o altar. Mas mesmo assim foi o pai que disse assim, se Baal é mesmo um Deus, que ele se defenda. Eu não sei se isso foi para proteger o filho ou se realmente foi porque ele acreditava no Deus Baal. Mas das duas maneiras, qualquer que seja a maneira, na verdade, ele acabou por proteger o filho, ok? Neste sentido aqui. E até confrontar as pessoas que acreditavam em Baal. Mas pouco tempo depois, os exércitos de Midian, Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando-o para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Aser, Zebulun e Naftali, convocando os seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de facto vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste.
Reparem, a lã estaria molhada, mas o chão seco, isso não aconteceria, ok? Neste caso, os dois estariam molhados aqui. Mas mesmo assim, amados, obviamente o chão de terra, então estaria úmido, né? Mas interessante aqui, Gideão desafiou Deus novamente a dizer, Deus, dá-me uma prova. Nós muitas vezes pensamos desta maneira, né? E é uma maneira correta também de se pensar, claro, é o que está aqui a dizer. Gideão não acreditou, mas ao mesmo tempo ele acreditou, porque ele estava a querer provas para dizer, ok, se isto é mesmo teu, Deus, eu quero fazer em conformidade, então dá-me provas. Então tem esses dois lados aqui, mas glória a Deus pela sua, de Deus, soberania, ok? Glória a Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho, ou seja, daquela umidade pela manhã. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Glória a Deus, amados. Vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos, se Deus permitir. Glória a Deus. Simeão, porquê é que tu agora não, ontem e hoje, porquê é que tu não leste, porquê é que tu não oraste no início, porquê é que, amados, interessante, porque eu entendi que se as pessoas vêm aqui para leitura e comunhão, claro, a leitura e comunhão, elas se fazem, nós temos feito graças a Deus somente, mas o interessante, amados, é que as pessoas vêm aqui, tu estás aqui para ouvir a leitura da Bíblia, tu não estás aqui apenas, claro, podes estar aqui para me ouvir também, mas por causa da Bíblia Sagrada. Então eu agora, se Deus assim permitir, eu começarei o vídeo com leitura e depois farei esta pequena pausa e agora sim, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus em todo o tempo, meus amados irmãos. Ele tem nos permitido estar aqui diariamente. Nós estamos no dia 100 e... vocês vão saber. 16, talvez. Agora não me estou a lembrar ao certo, mas glória a Deus. Quero dizer a todos que, se Deus permitir, nós teremos mais 1 ou 2 meses de lives bíblicas como nós fazíamos, como nós começámos aqui, como fizemos em 2020. Ok, então, brevemente, talvez para o mês que virá, nós teremos essa atualização e teremos mais 2 atualizações, ok? Como eu já disse aqui, em primeiro lugar, nós teremos a atualização de e-books e também o canal Simeão terá uma nova, entre aspas, roupagem, ok? Novos vídeos vão aparecer, vídeos em que, se Deus permitir, eu já disse isto há algum tempo atrás, mas agora tenho a oportunidade de fazer, em que eu poderei entrevistar pessoas, não só um formato podcast assim, mas não deixa de ser uma entrevista, ok? Ou mesmo na rua, falar às pessoas sobre o Evangelho simples, cru. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós entendemos que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus, nós não temos que temer nada nesta vida, amados. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus em todo o tempo. Lucas 22, 54 até Lucas 23, 12. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles.
Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Imaginem só. Pedro estava ali no meio daqueles que prenderam Jesus. E ele estava a aquecer-se com o fogo, obviamente, uma noite fria. E de repente, Pedro está ali a aquecer na fogueirinha e está uma mulher a olhar fixamente para ele. Olha o medo que ele deve ter sentido aqui, né? Por fim, ela disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, o homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos, aos olhos de Jesus, e diziam: profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho. E eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E, se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governador romano e afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judeia com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e os seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Eles fizeram isto, amados, como zombaria mesmo quando colocaram a coroa de espinhos, é como se eu fosse um rei, um manto real, uma coroa, ok? É só zombaria o que fizeram. Mas então ridicularizaram um pouco de Jesus e depois mandaram-no a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos.
Salmos 95 até Salmos 96, 13. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Deus, pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois Ele diz, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulta a terra. Deem louvor o mar e tudo o que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores de bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem. Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Provérbios 14, 5 e 6. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra. Mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem facilmente. Meus amados irmãos, glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós e até ao dia de amanhã, se Deus permitir, oremos uns pelos outros. Glória a Deus em todo o tempo, meus amados irmãos. Amém.